Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês que estão entrando aí conosco nessa live. Senti de Deus de trazer uma mensagem para vocês na tarde desse dia. Hoje, na véspera do dia 1º de maio, estamos aí próximos de um feriado. Talvez para muitos esse feriado ele não tenha muito significado diante das adversidades, diante das dificuldades que nós temos passado, mas eu quero nesse momento, nessa tarde, ser um instrumento para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero, por gentileza, que você que está nos ouvindo e está nos acompanhando nessa live, que possa, por gentileza, abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. O tema ele é muito interessante para os dias dos quais nós estamos passando. Está aí em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11 e o versículo de número 13. Nós vamos estar, com certeza, falando aqui com poucas palavras a respeito de, muitas das vezes, sermos enganados, e o engano leva ao esquecimento. Quando nós somos enganados, nós sabemos muito bem disso, que nós somos uma massa facilmente manipulada. Nós vemos aí o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Alguém que não era alemão chega na Alemanha e começa a disseminar o ódio e dizendo que a única raça soberana e pura seria o povo alemão. E interessante que quem vai dizer isso não era alemão. Então nós começamos a analisar que muitas das vezes nós somos uma massa facilmente manipulada. E é por isso que Paulo tinha medo, não vou dizer pavor, mas ele tinha um medo muito grande, ele tinha um temor, ele temia que algo pudesse nos enganar, que algo pudesse nos tirar do foco. Então eu vou ler com os irmãos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versículo número 13, que diz assim: mas temo, ou seja, ele tinha temor dentro do seu coração. Porque cada um tem uma intimidade com Deus, né? Ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte ou de alguma forma, também sejam corrompidos os vossos entendimentos. Entendimento é como uma mangueira que sai água. Nossos entendimentos precisam de ser desobstruídos. E todas as manhãs, o nosso entendimento ele é levado a uma obstrução. Todas as manhãs, a mangueira do Espírito Santo que vem sobre nós para nos dar entendimento, o inimigo, ele sagazmente, ele vem tentando entupir essa mangueira. Assim também seja os vossos, assim também seja de alguma forma, de alguma sorte, é simples, não tem fábulas, não tem encantamento, não tem coisas difíceis que nos levam para adorar o Senhor. E muitas das vezes nós somos apartados dessa simplicidade de estar na presença de Deus por conta dos enganos. E nós precisamos de estar muito atento. Aí, do lado externo, uma gama de instrumentos que nos levam a ter um sentimento adverso, um sentimento que não está
que não está casado, né? Não está casado com a vontade de Deus, não está comungado com a vontade de Deus. Muitas das vezes nós vivemos uma vida meio que divorciada da vontade de Deus, porque nós somos enganados. E quando enganados, nós passamos a esquecer daquilo que Deus tem para nós. E Paulo, ele fala do medo, temor, ele tinha um temor de esquecer, que nós esquecêssemos aquilo que era, de nós nos esquecemos da presença de Deus. Ele temia que nós fôssemos enganados pelos prazeres do mundo e esquecendo a simplicidade que há na salvação. Interessante que Jesus vem dizendo assim, que eis que eu vos envio para o meio dos lobos. Seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Simplicidade é algo que nos falta muitas das vezes. Às vezes nós somos técnicos, nós somos especialistas em lidar com as coisas aqui na terra, porque quando ele fala sobre serpente e sobre pomba, a serpente você vai lidar com as coisas aqui na terra e não se deixar ser levado pelas coisas daqui da terra, mas lembrar, a pomba é para lembrar, para não esquecer que tem um céu nos esperando. Tem pessoas que se envolvem tanto com as coisas na terra, que se envolvem com tantas e tantas histórias, tantas fábulas, tantos encantamentos, que esquece da segunda parte. Olha, seja prudente como a serpente. Vão tentar enganar vocês, mas seja prudente, porque que o próprio Paulo vem dizendo que a serpente ela é prudente a ponto dela levar o engano que ela levou a Eva. E muitas das vezes Jesus usa essa mesma palavra, ó, seja prudente como a serpente, porque ela é especialista em sair de problemas. Ela é especialista em não se enrolar com problemas. E muitas das vezes nós nos vemos enrolados com problemas. Nós olhamos para determinada circunstância e situação, parece que nós não colocamos maldade naquilo. Parece que nós não colocamos maldade naquilo do qual nós estamos participando ali naquele exato momento. Mas Jesus nos fala, seja prudente como a serpente, mas também seja simples como a pomba. Onde é que entra a pomba nessa história? Porque a pomba ela é simples. A simplicidade da pomba, ela está sempre em cima. Lembrando que independente do que nós vivemos aqui, nós não podemos nos submeter a um jugo desigual a ponto de nós esquecermos do céu. A palavra do Senhor nos fala em Salmo de número 106 e no versículo de número 7, no versículo de número 13. Fala que o povo que estava ali no deserto, eles se esqueceram de Deus e se esqueceram daquilo que Deus havia feito, do poder de Deus. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós passamos a acreditar que até um copo com água adoçado ou de qualquer forma que seja tem mais poder do que a vontade de Deus sobre nossas vidas. Nós começamos a nos desesperar de tal forma que nós esquecemos que tudo está no controle de Deus. Nós começamos a nos desesperar de tal forma que achamos que não tem saída, e a Bíblia nos garante que tudo está no controle de Deus. E esse povo que leva a se esquecer de Deus é porque em um determinado momento da sua trajetória foi enganado. No determinado momento da sua caminhada com Cristo, se deixou ser enganado, porque muitas das vezes nós permitimos que o engano venha até nós. Nós deixamos, não, isso aí não tem problema nenhum, deixa ensinar, deixa falar, deixa dizer. Não, nós precisamos estar firmes e constantes naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E quando nós não nos posicionamos, se posicionar é algo muito importante na nossa vida. Quando nós não nos posicionamos, a tendência é nós sermos enganados. E quando enganados, nós passamos a não dar valor naquilo que outrora para nós tinha valor. Ora, o que a Bíblia vai
em versículo de número 9, logo no início, antes de nós chegarmos no versículo de número 9, vai nos falando acerca de, no versículo de número 3, diz assim, com o seu divino poder nos deu tudo. Diz que a palavra diz ali, na segunda carta de Pedro, tudo que nos foi dada por Deus. E quando nós olhamos lá nas colocações que ele vai deixando aqui para nós, ele vem dizendo no versículo número 5, e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade ao conhecimento, e ao conhecimento ao domínio próprio. É uma coisa interessante que eu costumo dizer que muitas pessoas se perdem nessa caminhada com Cristo por falta de domínio próprio. Somos nós que vamos fechar a porta. Somos nós que vamos abrir a porta. Somos nós que vamos cortar a cabeça de Golias. Tem pessoas que muitas das vezes não conseguem resolver seus próprios problemas, achando que Deus vai ali cortar a cabeça de Golias. Não, foi Davi, a ordem foi dada a Davi. E ele pegou os instrumentos que haviam sido colocados diante dele, e daqueles instrumentos ele tomou posse. Deus nos dá instrumentos, Deus nos dá uma fé, Deus nos dá, sabe, aquela comunhão com o Espírito Santo, e nós facilmente nós deixamos ir embora. Agora, principalmente nesse período em que estamos longe, nesse período, esse tempo de não ser templo, tem nos ensinado a ser templo, sabia? Esse tempo que nós vivemos, de não poder ir, de não ter tempo, de não poder estar lá no templo, esse momento em que nós estamos passando por essa situação que está aí, essa enfermidade que está, essa pandemia que está em todos os países do globo terrestre. Então esse tempo de não ser, de não ir, a gente não poder ir ao templo, nos tem ensinado a ser templo. E templo de quê? Templo do Espírito Santo. Porque erradamente alguns dizem que nós somos igreja. Não, a Bíblia não fala que eu sou igreja. A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. A Bíblia não afirma que eu sou igreja. Ela diz que eu sou templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, é um momento importante. Como eu não posso ir ao templo construído por pedras, construído por areias e tijolos, é momento de eu ser templo. Porque casa é diferente de lar. Casa é uma construção de tijolos e areias. Lar é uma construção de princípios e valores. Templo de igrejas organizacional, de uma organização, são templos de areia, de tijolos. Quando Jesus disse, olha, se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias eu levantarei. Mas ele estava falando do próprio templo, de si mesmo. E as pessoas não conseguiam entender porque elas eram enganadas pelo sistema atual. Então esse tempo em que ir ao templo, esse tempo em que nós não temos condições de ir ao templo, ir às igrejas, é tempo é o momento que nós aprendemos a ser templo do Espírito Santo. E aqui o escritor, na segunda carta de Pedro, continuando aqui, onde nós paramos aqui sobre o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e perseverança, piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade é o amor. Olha o que diz o versículo de número 9. Mas
em quem não há estas coisas, ou seja, fala de que aquele em que não há estas coisas, aquele que se esqueceu dessas coisas, que coisas é? A esperança. Pessoas que já perderam a esperança em Cristo, pessoas que já perderam a certeza do milagre, pessoas que já se perderam na caminhada, pessoas que estão mais preocupadas com o momento de hoje, não conseguem entender que lá na frente Deus está preparando algo para nossas vidas. Pessoas que perderam a convicção, que perderam a fé. O escritor aqui, Pedro, ele vem dizendo que ela é cega. Mas não é no sentido de estar cego totalmente, não. Olha que ele vai completando, ele vai dizer assim, mas aquele que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto. Então ele não é um cego, ele é alguém que está com uma deficiência de visão. Ou seja, alguém que é míope, não consegue compreender, vendo só o que está perto, não consegue discernir o momento da prova, não consegue discernir o momento que está passando, não consegue entender ou compreender que daquela peleja que está passando, daquele momento que está passando, ou o momento atual que está vivendo, é um momento de crescimento. É o momento de você levantar o seu próprio templo. É o momento de você compreender e saber para que você veio, para que você foi alistado, o que você está fazendo na obra do Senhor. Porque nós vamos ver algumas passagens na Bíblia nos falando, por exemplo, de alguém dizendo que não, o Senhor manda outra pessoa, não, eu sou criança. Não, eu não tenho entendimento, manda outra pessoa. Quando nós nos tornamos incapazes, preste atenção no que eu vou dizer. No momento mais difícil, quando nós nos tornamos incapazes, quando nós dizemos que nós não temos condições de atravessar, quando nós não temos condições de caminhar, nós dizemos, Jesus, tu escolheu a pessoa errada. O Senhor não teve capacidade de escolher alguém que tivesse condições de caminhar contigo, porque eu não tenho. Quando nós dizemos para Jesus que nós não podemos, nós não, escolhe outro, Jesus, a mim não, chame outro, eu não tenho condições. Nós assinamos um atestado dizendo que ele fez a pior escolha. Ele não fez a pior escolha, ele fez a melhor de todas as escolhas. Deus poderia ter escolhido outro alguém para eu não vou para trás, eu não vou retroceder, eu não vou voltar para trás. Eu tenho certeza de quem o Senhor escolheu foi a melhor pessoa, foi o melhor servo, o melhor amigo. Nós vemos esses dias aí o que aconteceu no meio da política, pessoas falando a respeito de que no momento exato, quando este ministro Moro aí estava arrolado com vários problemas, né, parece que ali foi apoiado, foi ajudado, mas no momento dele demonstrar ajuda, ele não demonstrou. Isso aí é que, essa conversa que sai por aí dizendo, né? A gente que ouve aí essas conversas por aí, mas isso nos ensina que Jesus, no momento mais difícil, ele estendeu a mão para nós. No momento mais complicado, ele estendeu a mão para nós. Talvez agora é o momento correto de você dizer, Jesus, eu não vou jogar a toalha. Jesus, eu não vou jogar a toalha, para mim está difícil. Não estou sem trabalhar, estou sem poder trazer o pão de cada dia para dentro do meu lar, mas eu tenho certeza que uma porta vai se abrir, porque a Bíblia diz que o Senhor me deu tudo. E a Bíblia não pode mentir, a sua palavra não pode mentir, não há mentira. Não há algo de errado. Talvez o errado está em mim de não tomar posse. As adversidades em volta de aprenda. Um momento importante de nós termos templo
do Espírito Santo. E não deixa ser enganado. E não se esqueça de quem é Deus na sua vida. Davi diz no Salmo de número 62, versículo de número 11, uma vez disse Deus, e 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Poder significa dunamis em grego. O que é força? Força é a capacidade de você erguer algo de um lado para o outro. O que é poder? Poder é a capacidade de você sustentar. E só quem pode sustentar é Deus. O poder de sustentar a promessa, o poder de sustentar a nossa vida na presença de Deus, só Ele tem o poder e ninguém mais. Aprenda e tenha certeza de que Deus tem promessas na sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Fique na paz. Até a próxima.